sabemos a conduta e o bom desejo que Ele tem ao seu coração de ver o progresso da obra. Então deixo aqui o meu abraço ao nosso pastor Abel, também o nosso pastor Divino e os obreiros que estão aqui à nossa retaguarda, nosso amado irmão presbítero Renato, que está aí hoje na secretaria, da Semadesh. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E o nosso líder, de missões, o nosso irmão Cleito, que Deus abençoe e enriqueça esse trabalho com grande graça e virtude, como já foi falado, e vamos repetir: missões está no coração de Deus. Amém? Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 1, aleluia, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e inefáveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Aceitai-vos glorificando e exaltando ao nome do nosso Senhor Jesus. Como já foi falado, missão está no coração de Deus. A obra missionária é a obra imposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não só a alguns, mas a todos, quando Ele chamou e deu a graça de conhecermos a salvação. A missão, como o nosso amado irmão Davi falou, ela é feita pelo menos de 3 formas: com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e também com a contribuição de quem abençoa. Quando falamos de missão, um dos significados de missão também significa trabalho. O trabalho dado pelo nosso Senhor à igreja está lá em Marcos capítulo 15, versículo de número 16: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. A maior missão da igreja na terra, claro que quando falamos igreja nunca conseguimos falar igreja no singular, porque a igreja ela só se considera igreja quando está no plural. Ao propósito missionário da igreja é alcançar o evangelho, ou levar o evangelho até os confins da terra, e isso não conseguimos sozinhos. Precisamos da igreja, dos irmãos, a unificação tanto dos pés de quem vai, quanto dos joelhos de quem ora, quanto daqueles que contribuem. Missão está no coração de Deus. E uma das palavras, presbítero irmão Renato, que ferve a minha alma sobre a obra missionária, é que se tem alguém que conseguiu cumprir plenamente uma missão, um trabalho, o objetivo que lhe foi dado, foi Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele foi experimentado no trabalho, ele foi experimentado em suas missões. Jesus Cristo desceu, cumpriu toda a sua missão na terra,
E na cruz do Calvário, Jesus bradou: está consumado. Está finalizado. A obra a qual Jesus veio fazer, a missão a qual lhe foi dada, que era o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Quando eu falo sobre missões, um dos versículos que mais move a minha alma e o meu coração é exatamente esse. Porque aqui existe um espaço, presbítero irmão Renato, gigantesco, muito grande, aonde Lucas escreve: fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus, não só começou a fazer, mas também a ensinar. Fábio Messena, olha a força desse versículo. É Jesus descendo na terra, cumprindo a sua missão, e alguém observando e escrevendo no papel, para que hoje eu e você tivéssemos o conhecimento. Ele fala: Jesus não só fez, mas Jesus ensinou a fazer. Esse texto, irmãos, ferve a minha alma, o meu coração. É um texto, pastor divino, que é incrível, porque se formos olhar para a característica humana, na maioria das vezes nós nos dificultamos em ensinar, presbítero irmão Renato. Nós às vezes sabemos fazer, mas na maioria das vezes não sabemos ensinar. Eu costumo comparar essa situação com um pai de família que tem os seus filhos, e às vezes os filhos é criado de uma forma mimada, de uma forma bajuladora. Aí quando completa 16 anos, da noite para o dia, o pai quer que ele tenha responsabilidade, já vai trabalhar, já vai pagar a conta da noite para o dia. E eu vejo isso em muitas famílias, e por isso eu vejo muitos pais perdendo seus filhos. Porque enquanto menor de 16 anos, o filho não pode isso, o filho não pode aquilo, faz isso, faz aquilo, e não esquece de ensinar a responsabilidade. Aí da noite para o dia a gente quer a responsabilidade. A gente que somos pais podemos falar quantas vezes eu com meu filho, eu não tive oportunidade, na verdade não, a precipitação, a melhor palavra que eu posso dizer. Quando eu fui corrigir ele para fazer tal coisa, presbítero irmão Renato, depois veio na mente: mas como que eu vou corrigir uma coisa que eu nem ensinei? E Deus tem falado isso, amados irmãos, ao meu coração. Jesus Cristo, ele veio de uma forma tão sublime que ele veio operando milagre, ele veio operando sinais e maravilhas, mas disse para os discípulos: aprende tudo isso que vocês vão fazer também. A Bíblia diz que Jesus tanto ensinava, ele pregava, mencionava, falava do reino, mas também ensinava os seus discípulos. Eu vejo que o motor de partida, nosso irmão Fábio Messena, para a gente ter missões sendo feitas com a graça, a virtude de Deus, de forma sublime, é a gente fazer, mas também ensinar a fazer. E eu converso muito, amados, com a minha esposa. Hoje eu quero que os irmãos mais refletam, mais uma mensagem de reflexão. Conversando com a minha esposa, eu tenho falado muito com ela que a maior dificuldade do século 21 está na gente conseguir se expressar. Cada um já tem o seu mundo dentro de si,
E que muitas das vezes uma palavra é mencionada e ela se tranca no seu mundo não recebendo a palavra. Viemos para o culto, às vezes nos reunimos, dialogamos, conversamos, mas de forma limitada. Na maioria das vezes nós não conseguimos ouvir da maneira que é para ser ouvido. E uma palavra que às vezes falamos que o irmão às vezes não gosta, é motivo dele se afastar da gente. Não é mesmo, pastor Divino? Às vezes o senhor nem sabe a palavra que o senhor mencionou ao meu respeito, e eu falo, pastor Divino, não gostei do que ele falou, já não era. Hoje a gente tem dificuldade de chegar e falar, pastor Divino, não sei se o senhor vai achar bom, se vai achar ruim, mas eu não gostei. E às vezes é por isso que eu falo com experiência, porque eu tenho sofrido muito, irmão Davi, com essa questão. Eu tento ser sincero o máximo possível, não com o intuito de ser um sincero que venha machucar ou magoar alguém. Quantas vezes eu falei, irmão, eu vou ser sincero com você, aconteceu isso que me magoou, não gostei, mas eu quero te pedir perdão por causa disso, porque o meu maior foco é a gente falar a mesma língua. E há anos, irmãos, eu venho falando, pregando essa mensagem, há anos eu prego essa mensagem, irmãos, vamos nos unir em um só propósito, falar a mesma língua. E há aqui, irmãos, um grande poder nessa questão, porque discípulo é alguém que é instruído, discípulo é alguém que é ensinado. E Jesus, Ele escolhe os seus discípulos, opera sinais, opera maravilhas, mas Ele diz aos discípulos, ei, se permanecer na minha palavra, eu vou ensinar vocês a fazer. Porque todo mundo que está em um ambiente que Cristo está, e que Cristo se manifesta, ele enxerga e vê o milagre, mas nem todos saem daqui dizendo, eu quero ser discípulo para um dia operar o mesmo milagre que ele opera. É por isso que muitos pregam e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esquece do versículo 30 e o 31. E ouvindo eles estas coisas, muitos creram nele. Versículo 30 do capítulo 8 de João. Muitos creram. Quando a Bíblia diz muitos, ela simboliza que uma parte creu e outra não. Teve alguém que estava ali que ouviu a pregação de Jesus e não creu. Aí a Bíblia diz no verso 31, e aqueles que creram, irmãos, isso é uma conjectura minha. Eu penso que Jesus está aqui de olho na multidão, pregando a mensagem. Quando a Bíblia diz que uma parte creu no que Jesus falou, eu entendo que outra parte não creu. E a Bíblia diz, e Jesus falando aos que creram. Pastor Divino, é um pensamento meu, mas eu penso que Jesus está olhando para todo mundo, presbítero irmão Renato. Aí quando chega no verso 31, ele separa alguns. Porque Jesus fala aos que creram, está escrito assim. É o jeito que foi escrito. É isso que às vezes move a minha alma com preocupação, que eu falo, Jesus, tem misericórdia nas minhas atitudes, tem misericórdia nos meus comportamentos, porque muitas das vezes eu posso ver Jesus operando e não crer, e Jesus virar as costas para mim.
Aí alguém pode dizer, mas Jesus não vira as costas para ninguém. Pois bem, falastes bem, mas se esquece que Jesus ele não vira as costas para ninguém que não vira as costas para ele. Aconteceu com o rei Saul. Samuel, porque tem dó de Saul, eu rejeitei. Mas lá atrás vai dizer que Deus rejeitou Saul porque Saul rejeitou ele. Então Deus nunca vira as costas para ninguém, verdade, sem que esse alguém vire as costas para ele antes. Jesus vira as costas para alguém quando alguém vira as costas para ele primeiro. Quando ele diz rejeitei a Saul, ele diz porque já Saul rejeitou a minha palavra. Então a gente entende que primeiro o homem rejeita a Deus para depois Deus rejeitar o homem. E para os irmãos entender mais essa passagem, lá em Provérbios vai dizer que aquele que rejeita a sabedoria de Deus, Deus o rejeitará. E ainda pelas madrugadas buscarão e não me encontrarão. Sim, existem versículos que diz: eu amo os que me amam e os que pela madrugada me buscam me encontrarão. Mas aqueles que rejeitam a sabedoria, qual que é a sabedoria? A sabedoria que clama pelas praças. A Bíblia diz que a sabedoria clama nas encruzilhadas, em lugares de movimento, lugares onde há um ajuntamento de pessoas. Está a sabedoria dizendo: eu quero te dar sabedoria. Está a sabedoria dizendo: eu quero que você me leve para casa. A Bíblia diz que não é você ou eu que busca a sabedoria que busca a gente. A sabedoria que busca a gente. E Jesus dizendo aos que creram, é Jesus dizendo: quem crê, ouve, quem não crê. Jesus dizendo aos que creram: se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, verdadeiramente serão os meus discípulos. Os irmãos estão entendendo o processo? Verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus está dizendo: uma coisa é a multidão que vem para ouvir, outra coisa é uma porcentagem que vem para ser discípulo, para aprender, para se prostrar, para dizer: tu manda e eu obedeço, tu és Senhor e eu sou servo, tu és, aleluia. Verdadeiramente serão meus discípulos. Aí sim vem o versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um processo, Fábio. Do versículo 30, 31 ao 32 é o processo, e eu configuro ou conjecturo esse processo em pelo menos 3 etapas. A etapa do crer, a etapa do ser discípulo e a etapa em conhecer a verdade. E aqui eu firmo essa palavra para que você coloque ao seu coração. Ninguém tem o conhecimento da plena verdade, Fábio Messena, se não for discípulo. Primeiro tem que passar pelo discipulado para depois alcançar o processo pleno da verdade de Cristo Jesus. E é esse processo, irmãos, que às vezes nós falhamos e deixamos a desejar. Por quê? Porque nós temos um comportamento e às vezes desejamos que o outro tenha tais comportamentos sem que a gente consiga ensinar uns aos outros. Jesus, ele opera grandes sinais e maravilhas. Mas também ele diz
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vou teria dito. Portanto eu irei para o meu pai e vos preparei lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Aí no verso 14, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer: obras maiores do que eu vocês farão, porque eu vou para meu Pai. A missão de Cristo na terra é que a igreja fale a mesma língua, entenda a pregação do Filho unigênito de Deus Pai. E nessa pregação do Filho unigênito de Deus Pai, nós acreditamos que missão está no coração de Deus. Eu estava conversando com a minha esposa, falei até para ela antecipar para as irmãs antes, louvar aquele hino: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, para levar o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Oh glória! Eu desenho, irmãos, uma imagem, um processo na minha mente quando eu escuto esse hino. É como se eu visse os nossos pais na fé fazendo missão. E quando ia morrer, Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está posta, que o reto juízo me dará naquele dia. Aleluia. Eu penso que em outras palavras Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, estou derramando meu sangue como semente, porque eu acredito que vai vir outros através dessa semente, pregando, anunciando e proclamando este evangelho. É Paulo dizendo: eu vou morrer, eu vou ser decapitado, mas a obra não para, a obra é contínua, a obra vai ser continuada. Parece que eu vejo quando Pedro diz assim: eu não quero ser morto naquela cruz. Aí parece que eu vejo os soldados dizendo: mas se você não quer ser morto, nega Jesus. Ele falou: não, você não entendeu. Eu não quero ser morto com a cruz de pé para cima. Coloca ela de ponta cabeça, porque de pé foi morto o meu Criador, aquele que me deu a missão. E eu quero de ponta cabeça para trazer a mensagem, aleluia, para aqueles que virão depois de mim. Ainda que o sangue seja derramado, ele não fica logo, não fica em mão. É uma semente do evangelho, é a proclamação do reino de Deus. Aleluia. Eu vejo, irmãos, uma dificuldade da gente se entender. Eu queria que a minha esposa louvasse aquele hino: às vezes a gente erra, tentando acertar, e o nosso nome virou alvo de quem quer acusar. Mesmo machucado, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Eu falo isso porque dentro da minha casa eu sei o que eu já passei para mim. Tem uma parte daquilo que eu prego. Muitas das vezes nós nos desentendemos em palavras. Às vezes falávamos A e entendia B, e virava um desentendimento, pastor Divino. Mas
Alguém chegou em mim e falou: irmão Edgar, não existe casamento perfeito. Aí eu falei: irmão, então vamos rasgar um pedaço então da nossa Bíblia, porque a Bíblia diz que Isabel e Zacarias ambos eram perfeitos aos olhos de Deus. A gente cria às vezes esse pensamento de que não existe casamento perfeito, e na maioria das vezes dentro de casa um fica para um lado ou do outro. Divisão dentro de casa. Mas sabe o que eu aprendo, Fábio Messena? Não existe casamento perfeito, que é casamento de palha. Não existe. Mas casamento que é feito de fundição pelo Criador, o Deus de todo o universo, esse sim, eu creio que pode alcançar a perfeição. Por quê? A Bíblia diz que Isabel e Zacarias ambos eram perfeitos aos olhos de Deus. Eu penso que foi tantas contratempos, foi tantas rixas, foi tantas brigas, tanta contenda, às vezes tanta dissensão, tanto desentendimento, e eles foram envelhecendo junto, mas com desejo de se entender. Aí depois de velho, a Bíblia vai dizer: e eram perfeitos aos olhos de Deus. Talvez no primeiro ano de casamento nós não alcançamos a perfeição. Talvez no segundo, Fábio Messena, nós não alcançamos a perfeição. Mas quem sabe, irmãos, Deus fala ao nosso respeito quando tivermos grisalhos, velhinho, aleluia, Deus olhar para nós e dizer: Zacarias e Isabel eram perfeitos aos olhos de Deus. Porque o maior propósito do Evangelho é esse, a perfeição. Mas a perfeição se dá através da união. A Bíblia diz: não pode o pé dizer para a mão, não preciso da mão porque eu não sou mão. E não pode a mão dizer para o pé, não preciso do pé porque eu não sou pé. Paulo está dizendo: um é o corpo, vários é o membro, em que cada membro tem a sua função e um precisa do outro. Aleluia! É isso que Deus quer que a gente entenda, presbítero e novenato, que mesmo nas nossas diferenças, nós nos unimos para uma perfeição da igreja de Cristo. É por isso que sozinho nunca alcançaremos a perfeição. É por isso que Deus, Ele diz: não é bom que o homem viva só. O homem vai lapidar a mulher vai lapidar o homem, e vai se tornar um casal perfeito, sim, cheio da graça de Deus, sim, cheio da virtude de Deus, sim. E eu quero, irmãos amados, cheio da graça de Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus, eu quero profetizar que os nossos filhos também serão perfeitos para a glória de Deus. Se tem um homem que crê na Bíblia, irmão Fábio Messena, se os irmãos creem, não sei, mas eu digo de mim, eu creio. Eu creio tanto, irmãos, que com todo respeito, cada um pense o que quiser, mas nessa pandemia, quando os ímpios quis determinar as leis e as regras, foi na Bíblia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios. Aí o jeito que eu fui baseado na Bíblia, eu tive uma diferença maior do que aqueles que não se basearam, foi no conselho. Mas isso fica para depois. Mas eu creio tanto, e eu profetizo sobre a nossa geração, eu profetizo sobre os nossos filhos. Se nós formos olhar na Bíblia, um homem por nome de Jó, a Bíblia diz, quando eu vou pregar sobre família, eu prego em Jó. É lá. Pensa num homem que teve uma família abençoada. A Bíblia diz, eu já ouvi muitas pessoas dizendo: irmãos, é impossível na casa, quando tem 2 filhos, eles não brigaram. É impossível. Se você quer que os seus filhos não briguem, tenha só um. Já ouvi várias vezes. Sozinho ainda briga. Vixe. Aí eu olho para a Bíblia. A Bíblia diz que os filhos de Jó, cada dia um estava na casa do outro. Que comunhão linda.
casa do primogênito, outro dia na casa do segundo, do terceiro. E não bastava eles se reunirem, a Bíblia diz que ele chamava as suas irmãs e convidava para elas participar do banquete. As mais lindas. A Bíblia traz. Sim, eu ia chegar nessa parte aí, pastor Divino. A Bíblia diz que terminando o turno de dias, aonde que eles concluía a casa de todos, passou pela casa de todos. Aí a Bíblia diz que Jó se levantava pela madrugada e se sacrificava a Deus por cada um de seus filhos. Não era um sacrifício para os 10 filhos, era um sacrifício para cada filho. Um sacrifício para cada filho. E olha a oração de Jó, irmãos. A oração de Jó é: fazendo sacrifício a Deus pelos seus filhos, para que não seja o caso deles pecarem contra Deus em pensamento. Olha Jó dizendo: eu estou vendo meus filhos, aparentemente está reto, aparentemente estão indo na igreja, aparentemente estão firmes, aparentemente eles estão estruturados. É assim, irmãos, às vezes a gente falha nisso. Às vezes tem um irmão, Fábio Messena, que está no nosso meio, aparentemente é crente, aparentemente está firme, mas dentro dele tem algo mexendo e a gente não sabe. Aí quando a gente assusta, fulano desviou, porque é da noite para o dia. Porque a pessoa vem, mas às vezes já está lá fora e a gente não percebe. Aí vai indo, quando pensa que não, já vai para fora, a gente fala: já, uai, mas ontem estava na igreja, estava só o corpo. Estava só o corpo. Aí Jó diz: tem aparência de crente, se reúne como crente, canta igual crente, prega igual crente, mas eu não sei o pensamento. Aí a Bíblia diz que Jó sacrificava pelo pensamento dos filhos, irmãos. Porque Jó, ele sabe, conhece na onde nasce o pecado. O pecado não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Jó sabe de onde vem o pecado. Aí eu entendi, meu Deus, entendi por que tem sucesso na família de Jó. Eu me lembro quando minha mãe, eu vou finalizar, viu, irmãos? Minha mãe vinha para o meu rumo e me batia. Eu falava: mãe, não foi eu não. Aí eu provava para minha mãe que não foi. Quando eu provava que não foi, ela falava assim: pois é, mas já apanhou para servir, que se você fazer, vai apanhar do meu jeito. Eu não entendia, presbítero irmão Renato, não entendia. Aí quando eu vim para a igreja, eu entendi. E eu quero que você receba essa palavra. Deus falou comigo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus é diferente de mim e de você. A gente corrige quando erra. Deus corrige antes de errar. Aleluia. Porque Deus sabe que Ele corrigindo antes de errar, depois que errou, irmãos, a vara, ela piora. Quem está com a consciência pesada de um erro, de um pecado, ele já está se culpando por dentro. Aí vem a vara para dizer aparentemente que está corrigindo. Aí a pessoa, ela fica mais revoltada. A tendência à revolta aumentar. Por que, irmãos? Isso é sério. Por que muitos anciões falam: nossa, a geração de hoje não presta, a geração de hoje está perdida? Mas eles não sabem que muitas das vezes a correção para a nossa geração foi depois do erro. Eles não soube ensinar, presbítero irmão Renato. Eles não soube falar antes da gente errar. Aí às vezes na inocência a gente erra tentando acertar. Eu falo, irmãos, que várias vezes eu já dei
E às vezes, querendo acertar, eu errava. E apanhava. Eu batia na minha cara, pastor Divina, e falava: eu quero ser o maior traficante dentro de São Paulo. Porque não adianta eu tentar ajudar alguém ou fazer o bem a alguém. Eu tinha uns 8, 9 anos. Quem é escolhido, irmãos. Na hora que eu deitava no colchão, que eu colocava a cabeça no travesseiro, sabe, desenhar dentro da mente de criança, desenhava um monte de cobertor assim, até o topo do céu, para dizer: Deus não está me vendo. Mas acima dos cobertores via: vixe, está me vendo, não tem jeito. Colocava um monte de telhado de casa na minha mente, desenhava um monte de telhado, até chegar no topo do céu. Chegou no topo do céu, mas para cima ainda tem mais um pedacinho, está me vendo. Nunca ninguém me ensinou a Bíblia. Nunca ninguém me ensinou os mandamentos. Nunca ninguém me ensinou, mas parece que já tinha um temor no meu coração. 8 a 9 anos de idade, a lágrima descia no olho. E eu falava: Deus, me perdoa. Eu não quero ser o maior bandido dentro de São Paulo. Eu não quero ser o maior bandido. Mas eu quero que os irmãos entendam o que eu quis dizer aos irmãos. Eu tentando fazer o certo, eu errava. Porque eu sou ser humano. Aí vinha, me batia e trazia revolta para o meu coração, Fábio Messi. Talvez seja um exemplo para a sua vida, na hora de corrigir o seu filho. Às vezes até você já passou por isso, só que quando cresce esquece. E o que a gente passou lá atrás, a gente acaba repetindo a dose. Faça igual Jó. Corrija antes de errar. Porque depois que erra, a Bíblia diz que quando a ovelha se perde, o pastor vai buscar e ele tira os carrapichos. Não, ele não vai com a vara. Não, ele não vai com o cajado. Nessa hora o cajado não é mais para pegar no pescoço de uma ovelha. Nessa hora o cajado não é mais para corrigir a ovelha. Nessa hora o cajado é só para tirar o carrapicho da ovelha. Nessa hora o cajado é só para tirar os carrapatos da ovelha. Porque a ovelha em si, ela já sabe que errou e sabe que está suja. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os pés em nome de Jesus. A maior missão que eu quero que você leve para a sua casa essa palavra, não é só sabermos fazer, é também sabermos ensinar. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, bendito és o Senhor e fiel é a tua palavra. Graças te dou por essa oportunidade de trazer uma porção daquilo que o Senhor ministrou à minha alma. Pai, esta palavra, Senhor, não foi para afligir nem machucar ninguém. Essa palavra foi para trazer unidade, união, confraternização, para que nós, como igreja do Senhor, alcance a tua graça, a tua virtude, Pai, e que não só, Senhor, fazemos missões, mas que também tenhamos a capacidade de ensinar, meu Pai, e que possamos ser sábios na correção, e que possamos ser prudentes na disciplina. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Espírito Santo, derrama a tua graça, alcança essa alma, Jesus, esse coração. Eu quero crer que essa palavra falou com a tua igreja, Pai, pois somos a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fortifica-nos na tua verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Abençoe a cada vida, Pai, e que possamos, Senhor, gozar e prosperar
prosperar na terra com as virtudes do teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra digna de toda aceitação, né, irmãos? Vem do trono do Senhor, para a honra e glória. Que Deus continue abençoando nosso irmão Edgar, sua família e todos que vieram, né? Estamos aí. Mas minha esposa já está com 22 anos tentando achar a perfeição, para a honra e glória do Senhor, né? Mas estamos aí. Dificuldades a gente vem, todos nós passamos por dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos ajuda e nos dá a vitória, para a honra e para a glória do Senhor.